E aí, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Continuando falando de ciência, né? E continuando a nossa última aula, né, galera? Sobre a reatividade dos materiais, né? Então, veja bem, continuando, tá? Na última aula, nós vimos que, né, o caso do zinco e o hidrogênio, o zinco é mais reativo que o hidrogênio. No caso do cobre e o ferro, você vê que o cobre é menos reativo que o ferro. Então, o cobre não consegue deslocar o ferro. Se ele não consegue deslocar o ferro, a reação não ocorre, tá? Então, por isso aí dá importância de memorizarmos aí essa sequência, tá? De reatividade, né? Aqui, entre o manganês e o níquel, você vê aqui, ó, que o manganês ele é mais reativo que o níquel. Então, o manganês sendo mais reativo que o níquel, essa reação ocorre. Tá certo? Ó? Beleza? Então, a reação ocorre naturalmente. Aqui você tem a reação entre o manganês e o sulfato de níquel. O níquel vai sair, se tornar níquel metálico, né? E vai formar sulfato de manganês. Tá aqui, ó. Gera níquel metálico e sulfato de manganês. Não esquecendo que tudo isso aqui é em meio aquoso, tá? Aqui, ó, em meio ácido e aqui em meio aquoso. Por quê? Por exemplo, aqui, ó, sulfato de ferro ou ferro 2, ele é um sal e ele está dissolvido em água, galera, beleza? Então essa reação ocorre em meio aquoso. Quer dizer, ela não ocorre, né? Mas o sistema está em meio aquoso, né? Você tem lá o sal dissolvido em água e ele coloca bastões, né? Bastões de cobre. E nada acontece, tá? No caso do níquel, ele está dissolvido em água e ele coloca raspas de manganês ou bastão de manganês e aí a reação vai ocorrer, certo? Produzindo o que? Níquel metálico. Esse níquel vai se depositar, né, sobre o bastão de manganês, né? Eu coloco lá um bastão de manganês em meio aquoso e esse níquel ele vai criar uma camada nesse bastão de manganês, enquanto o manganês vai se corroendo e formando o sulfato de manganês. Tudo isso aqui na forma aquosa, dissolvida, né? Tá beleza? Muito legal. Agora vamos ver aqui, dando prosseguimento. Eu tenho também a reatividade de alguns ametais, tá? Então, os ametais, o mais reativo é o flúor, depois o oxigênio, o cloro, o bromo e o iodo. Enxofre, nitrogênio, fósforo e carbono. Carbono é o menos reativo, o flúor é o mais reativo, né? Tá legal? Aí vamos lá. Por exemplo, uma reação entre o cloro e o brometo de sódio, né? Aqui, ó, o cloro e o brometo de sódio. Certo? Vai haver ou não vai haver? Ok? O que vai acontecer, né? Veja que a relação aqui é entre família 7A e família 7A. Ficar atento aí, né? Vai haver o deslocamento? Vai, né? Vai haver o deslocamento. Eu tenho um brometo de sódio e vai formar cloreto de sódio, tá? O cloro é mais reativo que o bromo, então há essa troca, formando o quê? Formando o gás bromo, né? Formando o gás bromo e o sal, né? Cloreto de sódio. Tranquilo? Pronto. Agora, mudando o tema, vamos aqui às reações de dupla troca. As reações de dupla troca, elas pode ocorrer havendo a formação de um precipitado, a formação de uma substância volátil ou a formação de uma substância mais fraca. Ok? Então, as reações de simples troca, eu tenho lá a reatividade dos metais. Nas reações de dupla troca, eu já tenho aí algumas características. Então, aqui, ó, como é que isso é indicado, precipitado? Ó, eu sei que é substância composta, formando substância composta. A setinha aqui, ó, está dizendo que ao formar o iodeto de chumbo, né? Aqui é um nitrato de chumbo, iodeto de potássio, formando nitrato de potássio e iodeto de chumbo. Esse iodeto de chumbo é o precipitado e a setinha indica ele para baixo. Fica atento quando você vê uma setinha para baixo, é que está havendo o precipitado. E quando há a formação de um composto volátil, né?
como é que isso aí é representado na equação química. Aí, ó. Tá? Ó, ácido sulfúrico, sulfato de sódio, né, a reação entre os dois, ok? Continua lá ainda resíduo de sulfato de sódio, mas boa parte dele foi consumida, produziu água e liberou o gás carbônico, setinha para cima, já que ele é um produto volátil, é um gás sendo produzido na reação. E haverá formação de bolhas e etc. Né? Como é que você visualiza ali a reação? Você visualiza com formação de bolha, beleza, galera? A bolhazinha começa a borbulhar, tá legal? Algumas reações, por exemplo, quando a reação é exotérmica, você nota um aquecimento do recipiente, ela ocorre, certo? Se você colocar soda cáustica e dissolver em água, você vai notar que ao dissolver soda cáustica em água, ela é tão exotérmica que fica ainda liberando calor ali, né? Tá? Formação de uma substância mais fraca. Eu tenho, né, hipoclorito de... Eu tenho ácido, desculpa, hipocloroso, um sal, cianeto de potássio, formando ácido nítrico e outro sal, né, hipoclorito de potássio. Aqui é ácido hipoclorídrico, tá? Formando hipocloreto de potássio. Aqui eu tenho um sal cianeto de potássio formando um ácido cianídrico. Esse ácido é mais fraco, é a substância mais fraca. Tá? Então, fique atento que haverá algumas características, e essas características são indicadas na reação. Para você saber se um ácido é fraco ou não produzido, ele vai ter que dar isso aqui no enunciado da questão. Não tem como você indicar ele na equação química que ele é fraco, não, tá, galera? Agora, aqui sim, que é gasoso, ele para setinha para cima, e precipitado, setinha para baixo. Tá bom? Beleza? Show. Fica atento a essas características. Vamos entrar numa coisa chamada balanceamento de equação e ver quais os tipos de balanceamento. Né? Eu tenho 3 métodos de balanceamento. Né? Nós vamos ver o da tentativa. Né? Nós temos o método das tentativas, o método algébrico, que é pouco usado, é menos convencional. Geralmente tudo sai por meio de tentativa ou pelo meio de oxirredução. E o de oxirredução, você só consegue fazer o balanceamento de reações de oxirredução pelo método de oxirredução. Você nunca vai conseguir pelo método da tentativa e nem pelo método algébrico. Agora, nesse bloco, nós vamos trabalhar o método da tentativa. Tá? Ok? E futuramente, oxirredução e o algébrico. Então, uma coisa de cada vez. Mas primeiro saibamos que tem o quê? Que tem 3 métodos. Tá legal? Pronto. Agora vamos ver aqui o balanceamento de equação, né? O que significa isso, né? Principalmente nos métodos da tentativa. Vamos ver essa equaçãozinha aí, ó. Galera, balancear uma equação é fazer com que a quantidade de átomos no primeiro membro seja igual à quantidade de átomos no segundo membro, tá? Então eu tenho que fazer isso ajustando o quê? Ajustando os coeficientes. Eu não posso alterar índice, né? Porque o índice, se eu alterar índice, fica atento. Você vai mudar a fórmula e isso aí é errado. Você não pode alterar os índices, você só pode alterar os coeficientes. Tá legal? Então vamos ver aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer, né? Logo de início? Raciocinar inicialmente com os elementos que aparecem em uma única substância, em cada membro da equação. Tá? Então veja que alumínio aparece aqui e aparece aqui. Então eu vou ficar atento, vou fechar aqui primeiro com alumínio. Tá? E no caso aí o oxigênio, como aqui é uma reação de síntese, né? Você tem 2 reagentes formando um único produto, né? Tá? Então nesse caso aí os 2 componentes eu posso amarrar um ou outro. Mas quando você tiver um componente que é metal e o outro não é metal, procure amarrar no metal. Tá? Tranquilo? Pronto. B. Se vários elementos
Se vários elementos satisfazem a condição anterior, escolha de preferência aquele que possui maiores índices. Ok? Ó. Mas pode ser o metal também, tá? Mas, certo? Eu posso também escolher os que tiver maiores índices. Então, no caso do oxigênio, eu tenho oxigênio com índice 2 aqui e oxigênio com índice 3. Alumínio tem um índice 1 e alumínio tem um índice 2. Seguindo a regra, você vai sentir maior facilidade, que eu gosto pelos metais, mas é só uma questão de regra mesmo. B. Escolhido o elemento, inverter seus índices do 1 do primeiro membro para o segundo membro da equação e vice-versa, usando-os como coeficiente. Né? O que é que ele quer dizer? Por exemplo, se eu vou amarrar aqui no que tem maior índice, veja aqui, o índice do oxigênio aqui é 3 e o índice do oxigênio aqui é 2. Então, eu vou inverter, vou jogar esse coeficiente 3 aqui na frente e esse índice, né, eu vou pegar esse índice 3 no segundo membro e vou jogar aqui na frente como coeficiente. E esse índice 2, eu vou jogar aqui, né, que está no primeiro membro da molécula, eu vou jogar aqui na frente como coeficiente. Tá legal? Então, aí, ó, 3 e 2. Certo? Então, veja bem. Se em uma molécula de oxigênio eu tenho 2 oxigênios, em 3 moléculas eu tenho 3 vezes 2 dá 6 oxigênios. Se em uma forma eu tenho 3 oxigênios, em 2 vezes ela, eu vou ter 2 vezes 2, vai ser 6 oxigênios. E aí, automaticamente, o metal fica balanceado, tá? Porque aqui, ó, se em uma fórmulazinha eu tenho 2 alumínio, e agora eu multipliquei por 2, eu vou ter 4 alumínio. Então, eu vou ter que colocar aqui o coeficiente 4. Tá? Aí, D. Com esses dois coeficientes, acerte os demais. Continue somente com os elementos que já possuem, né, coeficiente em um dos membros. Então, primeiro eu ajusto um, depois eu vou ajustando os outros. Tá? Ali, ó. Ok? Galera, esses coeficientes são chamados de coeficientes estequiométricos, tá? Então, fique atento, certo? Porque você só pode alterar os coeficientes. Beleza? Agora vamos ver aqui, ó. Nesse caso, eu tenho uma reação de análise, né? Eu tenho uma única substância se desmembrando, né, em duas outras. Ó, veja que aqui alumínio eu tenho 2 e alumínio aqui eu tenho 2. No caso do oxigênio, eu tenho 3 aqui e 3 do lado de fora. Nesse conjunto, eu tenho 3 alumínios. Só que esse índice aqui do lado de fora, né? Ó, certo? Do bichinho aqui, né? Do parentezinho, eu tenho 3. Quer dizer que tudo isso aqui dentro se repete 3 vezes. Então, na verdade, essa representação toda aqui equivale a 3 carbonos e a 9 oxigênio. Então, para que eu tenha 9 oxigênio, veja que aqui eu já tenho 3 e aqui eu já tenho 2. Mas olha o carbono. O carbono aqui eu tenho 3. E aqui eu só tenho 1. Então eu vou colocar o coeficiente 3 aqui, ó. Quando eu coloco o coeficiente 3 aqui, eu passo a ter 3 carbono, que ó, o coeficiente significa que essa molécula se repete 3 vezes. Então vai ser 3 vezes 1, dá 3. Então aqui eu tenho 3 carbonos e aqui eu tenho 3 carbonos. Só que quando eu boto o 3 aqui, se na molécula tem 2 oxigênios, eu boto o 3, ela se repete 3 vezes, então vai ser 3 vezes 2. Então aqui eu já tenho 6 oxigênios. Tá? 6 com 3, 9, né? Então, ó, 3 vezes 3 são 9. Então, aqui eu não altero nada. Aqui eu deixo 1 e aqui eu deixo 1. Tá aí, ó. Ok? Então, mais uma vez, eu tenho uma relação entre alumínio e carbono. Eu vou, né, ao carbono logo. Se vários elementos satisfizerem, tá? Então, eu vou no carbono, tá? Ok? Como eu falei para vocês, eu escolhi o elemento, vértice, ok? Os índices no primeiro e no segundo membro. Tá? Então, tá aqui, ó. 3 carbono, né? 6 oxigênio, aqui já tem 3. 3 com 6, 9. Alumínio aqui já tem 2 e do lado de cá tem 2, então eu repito, ó. Né? Não tem mistério nenhum, tá certo? Tranquilo? Aí vamos aqui, ó, nessa equaçãozinha.
Universidade Estadual, né, do Paraná. Ao efetuarmos o balanceamento da equação, da reação, ácido sulfídrico mais bromo mais água, produzindo ácido sulfúrico e ácido bromídrico, né? Podemos observar que a soma de seus coeficientes estequiométricos, ele quer a soma de todos eles, né? Agora veja aqui, ó, aqui eu tenho um enxofre e aqui eu tenho um enxofre. Aqui eu tenho 2 bromos e aqui eu só tenho um bromo. Então eu vou colocar um 2 aqui, ó. Quando eu coloco 2 aqui, eu passo a ter 2 bromos, passo a ter 2 bromos e duplico aqui a quantidade de hidrogênio. Então aqui eu passo a ter 4 hidrogênio. Aqui eu já tenho 2, no primeiro membro aqui eu tenho 2, eu tenho 4 hidrogênio também. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Coloquei 1, porque o enxofre aqui só tem 1 e aqui só tem 1. Então eu coloco 1 aqui. Eu tenho 4 oxigênio aqui, ó. Se eu tenho 4 oxigênio aqui, aqui eu só tenho 1. Então eu vou botar o coeficiente 4 aqui, ó. Só que quando eu boto um 4 aqui, eu altero também a quantidade de hidrogênio. Eu passo a ter 8 hidrogênio. 8 aqui, com mais 2 aqui, 10. Então, eu vou botar 10 aqui, ó. Vou ter que remodificar todo mundo aí. Então, se eu boto um 10 aqui, eu vou ter também 10 hidrogênio. Ah, não, já tenho 2 aqui, ó. Então, eu tenho que botar aqui, eu tenho que botar um 8 aqui, ó. Boto um 8, que eu passo a ter 8 hidrogênio. Só que eu passo a ter 8 bromo. Aqui eu tenho 2, então eu boto um 4 aqui, ó. Porque 2 vezes 4 é 2. E aí, ó, tá? 4 na água, 1 aqui no H2S, 8 no HBr e 4 no BR. E agora eu somo todos os coeficientes, ó. Tá claro? Beleza? Show, né? Então, galerinha, veja, faça uma revisão do conteúdo, vamos para a resolução de questões para apurar isso aí, né? Tá? Deixa eu ver aqui, 18, tá aí, ó. Certo? Então, vamos ver mais essa aqui, para a gente fechar esse bloco, né? Ó, eu tenho manganês aqui e tenho um manganês do lado de cá. Eu tenho 2 cloro aqui, né? Ó, 2 cloro com mais 2 aqui, 4, com mais um, 5. Aqui eu tenho 2 hidrogênio. Oxigênio aqui eu tenho 4 e aqui eu só tenho 1. Então eu tenho que pegar esse oxigênio aqui, ó, que tem o maior índice, e colocar esse 4 aqui, ó. Só que eu passo a ter quantos hidrogênio agora? Passo a ter 8 hidrogênio. Certo? Aí eu boto 8 aqui, ó. Quando eu boto 8 aqui, eu passo a ter 8 cloro. Só que aqui eu já tenho 2, com 2, 4. Show? Aí aqui eu só tenho 1. Tá faltando 8, né? Aí eu boto, desculpa, tá faltando 4 ainda, né? Que aqui eu tenho 2 cloro e 2 cloro, tá faltando 4, então eu boto 4 aqui. Aí eu passo a ter também 8 cloro. Só que eu altero a quantidade de potássio e aqui dá 4, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu deixo do jeito que está o 1, certo? Aqui eu deixo do jeito que está o 1, certo? Cloro aqui 1, ó, 4, né? Aqui 8, ó. Tá? E aqui eu boto também, eu posso trabalhar com uma quantidade fracionária. Certo? Ó, 5 dividido por 2, veja bem aqui, ó, essa representação significa o quê? 5 sobre 2 vezes 2. Aí esse 2 aqui multiplica o 5, dá 10. Dividido por 2, para essa representação aqui eu estou representando 5 cloro. 5 com 2, 5, 6, 7. Com outro aqui, 8. Então aqui dá 8. Então, por isso que logo de início estava dando errado o que eu estava falando, porque aqui a gente pode trabalhar também com coeficiente fracionário. Então, somando tudo, ó, tá? Certo? Aí é só, né? Tranquilo? Então, agora eu vou somar tudo. Tá beleza? Galera, o que foi que ele fez aí, né? Ele duplicou por 2 todo mundo, né? Tá vendo, ó? Certo? Ó, eu posso deixar aqui esse coeficiente fracionário, usando esse fracionário, e aqui fica os coeficientes mínimos. Só que eu não tenho resposta aqui. Aí o que nós fazemos quando não encontrarmos a resposta? Nós multiplicamos por 2. Então, multiplicamos por 2 e agora somamos todo e dá justamente 35. Beleza? Um beijo, um forte abraço e fica aí na
paz do nosso Criador. Valeu, galera.